Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante em que eu acredito que muitas pessoas deveriam saber e que para você ter um desenvolvimento muito grande diante das outras pessoas, é bom você ter esse conhecimento no geral e que não precisa ser o mais avançado também, mas pode ser o básico sobre esse tipo de tecnologia nova que surgiu e que vai mudar para sempre a vida de todos. Assim como surgiu a internet, em que mudou a vida de milhares de pessoas no mundo todo, e também basicamente todas as pessoas no mundo, e que ainda continua mudando. Hoje estamos aqui agora diante de uma nova tendência, assim, que eu acredito que não é passageira, muito pelo contrário, em que ela ficou e que a gente estamos vendo aqui que é uma caixa de Pandora que se abriu e agora nós temos que conviver com ela. Nós estamos falando agora nesse tema sobre inteligência artificial e para muitas pessoas pode eu falar a sigla IA, mas eu chamo de AI, que é a sigla em inglês, mas podem chamar o que vocês quiserem, tá bom? Então, é isso. A gente vai começar então, começando com vendo sobre a primeira inteligência artificial que foi criada e vamos entender a história dela de como que ela surgiu e como que ela surgiu na primeira vez e qual foi o impacto dela que ela trouxe para a sociedade no mundo todo e que é chamado o ChatGPT. Entrando aqui agora no notebook, a gente vai perceber que a gente vai ver aqui então um texto nesse notebook sobre como que surgiu o ChatGPT. E tá aqui a introdução. O ChatGPT, um chatbot de inteligência artificial lançado em novembro de 2022, rapidamente se tornou uma das aplicações de software de consumo de crescimento mais rápido da história. Em apenas 5 dias, atingiu 1 milhão de usuários e em janeiro de 2023 já contava com mais de 100 milhões. Essa rápida ascensão à popularidade gerou grande interesse em sua história e criação. O ChatGPT foi criado pela OpenAI, uma empresa de pesquisa sem fins lucrativos fundada em 2015 por Elon Musk, Sam Altman e outras. A missão da OpenAI é promover e desenvolver inteligência artificial amigável que beneficia toda a humanidade. Em 2020, a OpenAI lançou o GPT-3, um modelo de linguagem grande com LLM. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso, tá bom? Que se tornou a base para o ChatGPT, o GPT-3. Foi treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código e que lhe permite gerar texto de qualidade humana, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder a perguntas de maneira informativa. O desenvolvimento do ChatGPT começou em 2021 com o objetivo de criar um chatbot que fosse mais natural e envolvente do que os chatbots tradicionais, em que a gente conhece já os chatbots, por exemplo, como Alexa, Google Assistente, a Siri. Então, meio que chatbot não era algo, uma novidade assim. Mas a gente vai ver que isso é uma novidade pelo que ele vai trazer de resultado. É como se fosse um chatbot mais natural e envolvente do que os chatbots tradicionais. A equipe da OpenAI se concentrou em 3 áreas principais: melhorar a capacidade de gerar texto natural e coeso, desenvolver um sistema de diálogo que pudesse entender e responder a perguntas complexas, criar uma interface amigável e fácil de usar. O ChatGPT é um chatbot modelo de Generative Pre-trained Transformer, ou para português, Transformador Pré-treinado Generativo, que é a sigla GPT. Modelos GPT são redes neurais artificiais que são treinadas em grandes conjuntos de textos e permite que os modelos aprendam a gerar texto que é uma similar ao texto em que foram treinados. O ChatGPT também utiliza uma técnica chamada engenharia de prompt. O prompt é uma frase ou um texto curto que é usado para iniciar uma conversa com o chatbot. Ao cuidadosamente elaborar o prompt, é possível direcionar a conversa para um tópico específico e obter respostas mais relevantes e informativas. O impacto do ChatGPT teve um impacto significativo em diversas áreas, incluindo atendimento ao cliente. O ChatGPT pode ser usado para automatizar tarefas de atendimento ao cliente, como responder perguntas frequentes e fornecer suporte técnico. A educação pode ser usado para criar experiências de aprendizado personalizadas e envolventes para os alunos.
pode ser usado para criar histórias interativas, jogos e outros tipos de conteúdos de entretenimento. Pode ser usado para auxiliar pesquisadores em tarefas como análise de dados e geração de hipóteses. Aí existem também, lógico, as críticas e as preocupações também. Apesar de seu sucesso, o ChatGPT também gerou algumas críticas e preocupações. Algumas pessoas temem que o chatbot pode ser usado para espalhar desinformação ou propaganda. Outros se preocupam com o potencial do ChatGPT para substituir trabalhadores humanos em algumas áreas. A conclusão é que é uma tecnologia poderosa com o potencial de transformar a maneira como interagimos com a informação e com o mundo ao nosso redor. É importante que continuemos a explorar e desenvolver essa tecnologia de maneira responsável e ética, para garantir que ela seja usada para o bem da humanidade. Aí vocês vão ver os recursos para o vídeo no YouTube, que tem o site da OpenAI aqui, tem o artigo sobre o ChatGPT na Wikipédia e também tem os vídeos sobre o ChatGPT também no YouTube. Dicas para criar um vídeo atrativo também. Use uma linguagem clara e concisa. Inclua imagens e vídeos para tornar seu vídeo mais interessante. Faça perguntas para estimular a participação do público. Compartilhe sua opinião sobre o ChatGPT. Agora a gente vai falar sobre o que é o LLM. LLM no contexto do ChatGPT refere-se a Large Language Model, ou Grande Modelo de Linguagem, em português. É tipo um modelo de aprendizado de máquina que é treinado para entender e gerar texto, permitindo que ele realize tarefas como responder perguntas, criar conteúdo, traduzir idiomas e muito mais. Os LLMs são alimentados por grandes quantidades de dados textuais e são capazes de compreender contextos e produzir respostas que parecem naturais e humanas. Eles são uma parte fundamental da tecnologia por trás de sistemas de IA conversacional, como o ChatGPT. E muito bem, agora que a gente chegou sobre um pouco do conhecimento sobre o ChatGPT, nós também temos que estar cientes também que tem duas versões do ChatGPT. Tem a versão gratuita dele, que é a versão 3.5, e também tem uma outra, só que a versão paga, que é a 4.0. E se a gente for ver a diferença entre os dois, é coisa grotesca, é algo totalmente fora do normal. Porém, se a pessoa não tiver condições de pagar para ter um chat GPT mais avançado, existem outras alternativas também dentro de inteligência artificial. Existem outras aí que eu particularmente uso e eu não pago pelo chat GPT 4.0. Prefiro pegar uns outros. Antes de surgir essas outras inteligências artificial, as pessoas adquiriam o 4.0 porque era o mais completo de todos. Agora, devido ao fato de ter se abrido essa caixa de Pandora, assim como eu falei antes, começou então a surgir várias outras inteligências artificiais com processamento de GPT melhores que o próprio GPT 3.5. Eles também podem até ser equiparados a 4.0, tendo um preço muito menor ou até você conseguindo de graça, por exemplo, em que até a própria Microsoft tem o GPT 4.0 por meio da OpenAI, que a Microsoft também tem participações no mercado com a OpenAI e que eles usam a inteligência artificial do modelo GPT-4 também na inteligência artificial deles na Microsoft, que é chamado o Copilot. O qual grande é essa inteligência artificial 4.0? Agora a gente vai ver aqui um texto aqui interessante demonstrando uma comparação entre o GP 3.5 e o 4.0. Agora a gente vai falar aqui a diferença do ChatGPT 3.5 e o ChatGPT 4.0. A gente vai ver o tamanho e parâmetros. E pasmem, é absurdo de qual grande é. Mesmo sendo 0,5 números atrás ou à frente um do outro, é incrível, é surreal. O ChatGPT 3.5 tem 175 bilhões de parâmetros. Ok, só pelo modelo básico já é algo muito alto, assim, muito grande. Mas o 4.0 chega aqui, ó, a 1,75 trilhões de parâmetros, 10 vezes maior.
Como assim? O que que é esse parâmetro aí? Você poderia me explicar o qual grande é isso? Vamos supor um exemplo, o intelecto da pessoa humana comparado com uma outra pessoa, com um outro ser humano, um exemplo. A pessoa que está numa universidade tem um parâmetro de várias soluções de como que resolver os problemas dentro da área que ela está atuando. Porém, uma pessoa que tem 30 anos na mesma área que está atuando, comparado com o cara que está na universidade, é muito maior, correto? Então, se a gente for ver aqui, é como se o 3.5 é como se ele fosse mesmo que uma pessoa que acabou de concluir uma universidade, enquanto o 4.0 é uma pessoa que está há mais de 10 anos atuando nessa área. E vamos ir um pouco mais a fundo. Capacidade de processamento. ChatGPT com 3.5 processa frases e parágrafos. Com o 4.0 processa documentos e livros inteiros. E então, olha só a outra diferença gigantesca que estamos vendo nesse exato momento. O 3.5 ele já é incrível pelo fato de pegar frases, pegar parágrafos ou até páginas de livros e conseguir ser processados. Já o 4.0, se você meter uma Bíblia, por exemplo, ou meter um livro grande pra caramba, ele vai processar. E olha o qual nível é grotesco entre o 3.5 e o 4.0. Compreensão de texto. O 3.5 compreende o contexto de algumas frases anteriores e o 4.0 compreende o contexto de conversas longas e complexas. Então a gente percebe que o 4.0 ele já tem um sistema de memória muito mais avançado. Então ele consegue pegar outros contextos atrás, de muito tempo atrás, por exemplo, e consegue ligar com o que a gente estiver falando. Com a geração de texto também, ele gera o 3.5 gera texto informativo e criativo, mas com algumas repetições, então ele vai sempre repetir algum fato ou coisa do tipo. E o 4.0 gera texto mais original, informativo e criativo com menos repetições. Então ele tem uma vasta gama de palavras em que ele vai poder usar nesse seu texto. E ele pode transformar ele muito mais original, informativo e criativo. Multimodalidades. O 3.5 ele apenas processa e gera texto, que só pelo fato de ser básico assim já é algo muito incrível, né? O 4.0 processa e gera texto, imagens e códigos. Então, ele vai gerar imagens e códigos também. Outra coisa que até planilha também, ele pode até criar também. Então é algo muito diferente. Aí existem outras diferenças aqui que entre o 3.5 e o 4.0, que o 4.0 tem melhor desempenho em tarefas como tradução, resumo e resposta a perguntas, é mais eficiente em termos de energia e recursos computacionais, então ele meio que gasta menos energia e usa menos recursos computacionais, bem interessante isso. E é mais fácil de personalizar e adaptar para necessidades específicas. E que existe também um modelo muito interessante no 4.0 que você pode criar até chatbot de acordo com cada área diferente com que você quer fazer as perguntas ou como você quer ser consultado dentro da inteligência artificial. Então você consegue colocar o nome de um chatbot, por exemplo. Você coloca um exemplo. Ah, quero que esse cara aqui seja um cara que entende de direito. Você coloca o nome. Ah, esse chatbot entende de direito. Aí depois você coloca a descrição de quem que é qual é o conhecimento desse chatbot que tem como se fosse um ser humano. Uma pessoa super renomada em direito, que tem vários concursos em Harvard e que com isso ele tem um conhecimento muito amplo de direito e coloca a ocupação desse chatbot. E depois que você criou esse chatbot, você vai conversar com ele sobre dentro dessa área e que com isso ele vai te dar as melhores respostas, as melhores questões de soluções para você com a criação desse chatbot. Pelo que eu vi, no 3.5 existe, você só consegue criar um chatbot, porém no 4.0 você já cria vários. Entende de direito, outro de nutricionismo, outro entende de economia, finanças, investimentos e assim por diante.
E vamos aqui no outro exemplo, que seria o ChatGPT 3.5 pode escrever um resumo de um artigo de notícias, mas pode omitir alguns pontos importantes. E o 4.0 pode escrever um resumo mais completo e preciso de um artigo de notícias. As considerações é que o 4.0 ele ainda está em desenvolvimento e pode ter algumas falhas, mas pelo fato de ele ter recursos a mais dentro do 3.5, ele vai estar meio que de qualquer jeito sujeito a falhas, porque o 4.0 ele serve para ser ousado, ele serve para ser algo mais algo que possa se arriscar mais para mostrar muito mais resultados. Enquanto o 3.5 ele é mais acessível para usuários com recursos limitados. Então, ele já é algo que já está dentro da ideia de como que pode ser usado. Já o 4.0 ele já pode apresentar falhas, mas depois ele pode surpreender pelo tanto de parâmetros e conhecimentos e detalhes que ele pode gerar para você. É um resumo aqui, a 4.0 é uma versão significativamente aprimorada do ChatGPT 3.5. É mais poderoso, versátil, eficiente, no entanto, ainda está em desenvolvimento e pode ser mais caro. A escolha do modelo ideal depende das suas necessidades e recursos. Eu falei para vocês antes que eu não tenho 4.0, mas eu já vi como que funciona e é algo assustador e é algo muito poderoso. Porém, existem outras inteligências artificiais que você pode pegar uma pequena parte desse recurso do 4.0 e usar para você mesmo. E você não precisa pagar, que existem outras AIs que podem conseguir ter essa tecnologia de graça ou pagando um pouco mais barato do que comprando o ChatGPT 4.0 direto pela OpenAI. E aqui tem os links para vocês lerem qualquer coisa do tipo. A gente vai entrar agora, né, num tema muito interessante aqui, que é colocar a prática, né? 3.5 e existe aqui uma nova conversa. A gente pode apertar aqui para ter uma nova conversa e aqui aparece todo o histórico para você, tá bom? E aqui a gente vai ver um exemplo aqui, ó, atualizar plano. Atualizar plano. E se a gente for ver aqui, ó, que está no plano gratuito, e vocês vão ver aqui os benefícios dele. Aí existe o ChatGPT Plus, que você vê aqui, ó, $20 por mês. Aí tendo esse acesso, você tem um acesso ao ChatGPT 4, nosso modelo mais capaz, e navegue, crie e use seus GPTs, que nem eu falei. Você cria seus próprios chatbots de maneira individual e que o chatbot individual você consegue tipo ter meio que vários AIs que você pode perguntar coisas diferentes para ele e ele vai te responder naquilo que você programou para ele, naquilo que você especificou para ele fazer, e acessa ferramentas adicionais como DALL-E, navegação e análise avançada de dados e mais. Navegação é algo interessante aqui, que o ChatGPT 3.5 ele não pega informações diretas da internet. Então, as informações dele, pelo que eu estou vendo nesse exato momento, existem informações até janeiro de 2022. Então, se você for perguntar algo sobre 2023 ou de 2024, ele não vai conseguir te responder porque as informações que ele tem são até janeiro de 2022. Já o ChatGPT Plus 4.0, você consegue ter informações retiradas da internet e ainda por cima consegue ter links sobre a notícia que ele conseguiu adquirir esses dados. Independente do que você estiver fazendo, com o 4.0 você tem informações muito mais atualizadas também e você sabe que pode adquirir, tirar fontes da internet por meio do GPT Plus do 4.0. E existe algo interessante também para pessoas que têm empresas também. Ele é $25 por pessoa por mês. E que ele é interessante também porque esse por equipe, em que você também consegue colocar pessoas dentro do seu nicho também. E que você pode colocar tipo pessoas para usarem esse mesmo GPT-4, entende? Então você terá o GPT-4, terá essas mesmas ferramentas do que antes, e você pode criar e compartilhar GPTs com o seu espaço de trabalho, área de administração para gerenciamento de espaço de trabalho e dados da equipe excluídos do treinamento por padrão. E tem outras informações a mais. Então,
ele é algo interessante que, se você, por exemplo, tem uma empresa, tem um negócio e você meio que, para você fica muito mais caro acessar o GPT Plus, por exemplo, você pode então acessar esse da equipe aqui, que é a terceira opção, e com isso você pode usar para que possa ter o seu negócio usando essa inteligência artificial. Agora, entrando aqui no GPT 3.5 aqui agora, até ele vem aqui em português, né? Aí ele vem aqui, como posso ajudá-lo hoje? Aí tá mostrando aqui, ó, explique a negociação de opções. Aí me conte um fato divertido sobre o Império Romano. Aí escreva um script de Python e também compare estratégias de negócio. Eu vou tentar colocar aqui então essa primeira aqui, ó, negociação de opções. E tá aqui, ó. Ele manda aqui todas as esse conteúdo aqui. Eu até fiz um vídeo falando sobre o caso do Luiz Barsi Filho. Se vocês não assistiram esse vídeo, recomendo muito assistirem, porque é um vídeo muito interessante e que eu particularmente nem pensei em gravar um vídeo sobre isso, mas pelo tema que eu achei super interessante, eu acabei gravando. E tá aqui, ó. Você viu como que a resposta dele foi tão rápida assim? E vamos ler um pouco sobre o que ele falou. Aí a gente vai ver agora o que eu fiz a pergunta, porque não mostrava inteira e tá aqui. Explique a negociação de opções de forma simples, se eu já estiver familiarizado com a compra e venda de ações. Ok. Aí o ChatGPT foi lá e fez a resposta para mim. Claro, se você já está familiarizado com a compra e venda de ações, entender as opções não será muito difícil. As opções são contratos que dão a você o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico, preço de exercício em ou antes de uma data específica, data de vencimento. O ativo subjacente pode ser uma ação, um índice, uma commodity, entre outros. Existem dois tipos de principais de opções. Aí a primeira aqui, ó, é compra de opção de compra, que é o call option. Com uma opção de compra, você adquire o direito de comprar o ativo subjacente a um preço específico, preço de exercício em ou antes da data de vencimento. Se o preço do ativo subjacente subir acima do preço de exercício, você pode exercer sua opção de compra e lucrar com a diferença entre o preço exercício e o preço atual do ativo. Então, o que isso significa mais ou menos? Ele quer dizer que você meio que antecipou meio que uma compra de um ativo que você acredita que vai subir pra caramba. Então, você injetou dinheiro como entendendo que futuramente, dentro do seu prazo de vencimento, ele pode subir pra caramba e se subir bastante acima do seu valor que você comprou, você vai adquirir o lucro. Um exemplo, vamos falar sobre o caso da Petrobras. A Petrobras, por exemplo, de R$ 35 foi para R$ 40. O que eu pensei? Antes de chegar nos R$ 40, eu comprei uma key option e que é um direito de compra futuramente. Então eu comprei acreditando que vai chegar nos R$ 40. Chegou nos R$ 40, eu adquiri um lucro sobre essa operação. Da mesma forma acontece com a opção de venda, que é o put option, que é com uma opção de venda você adquire, ó, o, o direito de vender o ativo subjacente a um preço específico, preço de exercício em ou antes da data de vencimento. Se o preço do ativo subjacente cair abaixo do preço de exercício, você pode exercer sua opção de venda e lucrar com a diferença entre o preço de exercício e o preço atual do ativo. Então, o que quer dizer sobre isso aqui? É a mesma coisa com o Key Option, só que em vez de você lucrar com a valorização de um ativo, você vai lucrar com a queda de um ativo. Então você vai especular que esse ativo aqui vai cair. É uma questão de você comprar, por exemplo, um seguro. Isso aqui é muito chamado de seguro. No Brasil é chamado de pozinho. Tem pessoas que são muito alarmistas e que acreditam na queda do mercado, por exemplo, que vão falar sobre isso e vão falar que vai ter uma crise mundial. Que essa pessoa aí comprou milhões de dólares em opções de venda, os caramba 4 e tal. Então é isso que acontece. Então,
Por isso que existem muitas pessoas que lucram com a desvalorização e é por isso que eles ganham dinheiro através da queda. É como se fosse meio que uma aposta de que pode cair. Aí tá mostrando aqui, ó, a principal diferença entre compra e venda de ações é a negociação de opções é que ao comprar ou vender ações, que eu faço normalmente, que é comprar ações, só que eu particularmente é muito difícil eu vender um ativo, que é meio que, tem um chocolate lá, por exemplo, de 5 reais, eu tenho 5 reais e compro esse chocolate, esse chocolate é meu. Da mesma forma que eu tô comprando uma ação, essa ação é minha. Então, eu posso vender quando eu quiser. Ou, se não, eu posso segurar ela na carteira por vários anos ou para sempre. Esse é o que eu estou fazendo, que é o mercado de spot. Você está comprando ou vendendo ações diretamente. Já com opções, você está negociando contratos que dão a você o direito de comprar ou vender essas ações a um preço específico, em uma data específica. Aqui, já com opções, você está negociando contratos que dão a você o direito de comprar ou vender essas ações a um preço específico em uma data específica. Então, eu coloquei em ordem futuramente que se chegar num preço em uma data específica, eu vou comprar ou vender. Adquirir essa ação por meio de um contrato, não por meio de comprar diretamente e adquirir ela nesse exato momento. Aí a questão é importante também notar que as opções têm um prazo de validade, data de vencimento e que o valor das opções podem ser afetado por fatores como preço do ativo subjacente, o tempo até a explicação e a volatilidade do mercado. Por isso, é fundamental entender bem o funcionamento das opções e os riscos envolvidos antes de começar a negociá-las. Então, se a gente for ver aqui, é bem interessante, mas se você for ver, ele repete um pouco sobre o que tá falando aqui, ó. A gente vai ver até, tipo, que eu fui ver aqui, tem palavras como subjacente, preço específico e assim por diante. Já é meio que um texto muito mais repetitivo. Porém, não deixa de ser algo muito interessante e que ele me explicou muito bem. Claro que tem alguns termos aqui que para vocês são difíceis de entender, que eu tive que contextualizar um pouco mais. Eu tive que explicar um pouco mais, porque ele me mandou para mim um texto com uma explicação para uma pessoa que já está familiarizada nesse negócio. E para vocês que não estão, eu preferi então explicar para vocês de uma maneira mais simples para vocês. Agora a gente vai ver um outro exemplo aqui nesse exato momento sobre o como vamos criar. Já copiei um texto aqui, aí eu coloquei aqui, ó, faça um cálculo do meu peso corporal de acordo com IMC. 1,65 m, eu vou colocar 1,67 m, vai, de altura e o peso de 55,9 quilos. Depois faça uma dieta e lista de exercícios de academia semanal com o objetivo de ganhar massa muscular. Vou enviar aqui agora. Lá em cima, o que que ele falou para mim? Ele fez o cálculo para mim do IMC, aí ele fez a fórmula para mim, ele colocou IMC igual a peso barra altura, ele fez aqui o IMC para mim. Aí ele falou que é aproximadamente 20,04 e tá mostrando que é algo normal, está dentro da faixa. Aí tá mostrando que para ganhar massa muscular é importante uma combinação de treinamento, de resistência e uma dieta adequada. Aqui está um exemplo de programa de treino e uma dieta básica para ganho de massa muscular. Ele falou sobre alimentos ricos em proteínas, carboidratos complexos, falou de gorduras saudáveis. Eu não tô lendo tudo aqui porque aí vocês qualquer coisa podem ler. E fibras. Aí tá mostrando aqui o plano de exercício de academia semanal de segunda-feira. Mostra até treino de pernas. Ele fala até as sessões, as repetições que eu tenho que fazer. Mostrou também o descanso ou cardio leve na terça-feira. Na quarta-feira, ele depois agora começou a falar de novo sobre o que eu tenho que fazer no dia, dentro da quarta-feira. Quinta-feira, ele falou sobre descanso ou cardio leve, opcional. E tá aqui, ó, na sexta-feira, ele falou sobre o treino de sexta-feira, que é treino de peito e tríceps. Sábado e domingo, ele colocou meio que como se fosse um descanso ou atividade leve. E tanto nas outras atividades aí que ele falou, acho que foi
terça e quinta? Quinta, terça e sábado e domingo, que são esses 4 dias, ele falou que é descanso ou cardio. Enquanto na sexta, quarta e segunda-feira, ele falou para fazer exercícios mais pesados. Ele meio que pegou 3 dias da semana para eu fazer exercícios de academias pesadas, enquanto os outros dias é muito mais um descanso ou cardio. E isso é um dos exemplos que a gente pode fazer com a inteligência artificial. E que, mesmo que, e se vocês forem ver aqui nesse exemplo aqui, por mais que é o 3.5, já tá dando um baita de conhecimento e de informação. Lógico também que a gente também não pode usar uma inteligência artificial para ser consultado em tudo, na verdade. É algo assim que nós devemos também estar conscientes disso também e que qualquer dúvida ou qualquer nós devemos estar cientes de que tem que encontrar um especialista no caso. E para um especialista no caso, para quem entende sobre nutricionismo, é bom essa pessoa ter uma ferramenta dessas para que essa pessoa não precisa pegar o cálculo de uma pessoa e depois fazer esse cálculo e depois ficar preocupado com o que ela pode fazer no dia de semana. Não, ela pode simplesmente pegar esse texto aqui, por exemplo, e de acordo com o conhecimento dela de nutricionismo, ela pode pegar esse texto aqui e modificar de uma maneira que possa ser muito melhor de acordo com o que ela estudou e com o que ela analisou sobre o caso. Para essa pessoa, no caso, seria muito mais vantajoso também. Eu não sei sobre o caso do nutricionismo no geral, mas acredito que deve ser meio que, como fazer, um trabalho a mais você fazer o cálculo pelo IMC, organizar um plano para essa pessoa específica de como que seria a dieta dessa pessoa e depois vem para o plano de exercícios de academia semanal e depois ficar planejando, sendo que pode pegar isso daqui e modificar e até aprimorar do jeito que essa pessoa acredita que é melhor, de acordo com o conhecimento que essa pessoa tem. Então vamos chegar numa conclusão sobre o que eu acredito. Eu acredito que a inteligência artificial, pelo fato que já está criado agora e que infelizmente ou felizmente para outras pessoas, vai ter que se acostumar. Esse tipo de ferramenta é algo que acredito que não vai ser barrada, muito pelo contrário, vai ser abraçado por muitas pessoas no geral e que com isso nós devemos então estar cientes sobre o que pode acontecer futuramente e que nós devemos estar atentos sobre as mudanças que podem acontecer daqui em diante. Eu acredito que com a inteligência artificial que nós temos um conhecimento de uma área específica, eu tenho um conhecimento de uma área específica, você acredita que você deve ter um conhecimento sobre uma outra área que eu também não sei, e que com isso a gente usando essas ferramentas, nós podemos usar elas a nosso favor. Você percebeu que nem eu falei o exemplo de nutricionismo. Pode fazer o cálculo para a gente em algo que, se uma pessoa não estiver familiarizada com exatas, ela pode pedir um cálculo para AI e com isso ela pode depois organizar uma rotina para uma outra pessoa. Uma pessoa, por exemplo, que tem conhecimento de investimentos e economia, por exemplo, pode usar essa inteligência artificial para fazer os cálculos mais difíceis para ela e depois ela pode analisar e ter muito mais tempo de escolher outros ativos que possam ser interessantes. Leis trabalhistas também, em vez de pegar vários livros, vários artigos assim dentro da Constituição, para uma pessoa que estuda direito, ela pode simplesmente adquirir um conhecimento a mais e até mais detalhadamente de uma área, usando uma inteligência artificial para isso. Lembrando também que, lógico, entretanto, todavia, nós devemos estar cientes de que tem falhas e podem ter algumas informações que não estejam corretas, então nós não devemos estar dependentes totalmente dessa inteligência artificial. Nós devemos usar ela como um complemento, nós devemos usar ela com responsabilidade e que com isso nós devemos usar ela como um ajudante, não como algo que pode fazer tudo para a gente. E que a função dela também, a nossa função para a nossa inteligência artificial é que nós devemos saber mandar nessa tecnologia. Espero que vocês tenham gostado e, aliás, o que vocês estão achando desse cenário aqui atrás? Tanto o cenário de investimentos também, e de economia, e também de inteligência artificial, que é esse aqui atrás. Eu decidi então criar cenários diferentes para um tema diferente.
Espero que tenham gostado sobre esse vídeo. Tenha uma boa semana e boa sorte nos campos de batalha. Até mais e falou!